Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 25, Nosso Lar, Clarencio, Capítulo 2, livro de Chico Xavier, obra maravilhosa. Então, lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. De repente ele ouve: que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Isso dói, né? Em meio àquela penumbra, naquele local que ele nunca vira antes, é um pesadelo, é um inferno, é um purgatório. Deus esquecera dele, Jesus esquecera dele. Ora, o que adiantou ele ir à missa todos os domingos? O que adiantou o confessionário? O que adiantou as promessas feitas pelos padres? E de repente se vê nestas situações, alguns anos na condição de um zumbi letárgico. De repente ele se acorda e começa a visualizar todas essas cenas, esses quadros, crateras e mais crateras, penumbras e mais penumbras, lamas fétidas, fezes, urinas, gases tóxicos, barba longa, cabelo comprido, roupa toda estraçalhada, descalço, uma hora se via dentro de um poço de lama fétida, outra hora se via encostado nas pedras. Certas horas, a neblina se esvaía, ele conseguia ver o sol entre as penumbras. Mas de repente o sol desaparecia e a escuridão se fazia presente. E quando a escuridão se fazia presente, uivos de tudo quanto é lado. Como se não bastassem os uivos, ele via entre as árvores máscaras, como se fosse a máscara da morte, vultos que até então ele não entendia, que não passava-se de assombração, fantasmas, porque ele desconhecia o fato. Então eram tidos como
fantasmas, um lugar fantasma. Esse lugar assombrado. Eu me encontro em um local assombrado. Só pode. Quando o sol se fazia, que ele batia os olhos no horizonte. Valas e mais valas, quênios e mais quênios, que não acabavam mais. E para todo lado que ele ia, para todo lado que ele elegia a direção, acusações como suicida, assassino, termos esses que ele sabia como infame, que ele não cometera. Meu Deus, só posso estar louco ou ficando louco. Apelar a quem nesse momento? Apelar ao Papa? Apelar aos pastores? Apelar a todos os sistemas que ele conhecia na terra? Apelar aos padres? Pois que adiantara ele andar em dia com o dízimo, se mesmo assim se via no inferno. Até porque apelar a quem? Se todos esses que cito, nenhum teria conhecimento suficiente para ampará-lo, para esclarecê-lo, para ajudá-lo. Porque provavelmente todo mundo desconhecia esse plano. E ele, inteligente que era, meu Deus, como eu não aprendera isso antes? Que é isso? Eram os questionamentos de André Luiz. De repente ele ouve: que buscas? Infeliz, aonde vais? Suicida. Tais abjugatórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração infeliz. Sim, mas suicida, nunca. Mas suicida nunca. Como se diz, vocês podem ter razão em tudo, mas eu jamais cometer o suicídio. Essas increpações, a meu ver, não era procedente. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu
porfiado duelo com a morte, ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos anunciando na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tinha, ou melhor, que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Vamos ter que parar aqui. Aqui, você, telespectador, fique atento, porque aqui Carlos Chagas se mostra um expert na condição de representante, né? Um expert na condição de... Enfim, por quê? Porque, na verdade, conforme já dissemos, Carlos Chagas não desencarnou vítima, vou usar o termo vítima, entre aspas. Ele não desencarnou em 1934, vítima de complicações intestinais ou intestinal. Você tem o direito de recorrer aos comentários e fazer o teu comentário. Mas Carlos Chagas não desencarnou vítima de complicações intestinal, conforme está escrito aqui. O que está escrito aqui é aquilo que nós já dissemos, que às vezes custa o espírita que se diz espírita raciocinar. Carlos Chagas, no momento, aqui, ele se servia de canal entre os espíritos que narrava o livro, a história, a ele, através de Chico Xavier. Ele era, nesse momento, considerado um protagonista. Nesse momento. Então, conforme já dissemos, tanto Carlos Chagas quanto Emmanuel preferiram agir dessa forma que está aqui, justamente para não complicar o médium Francisco Cândido Xavier. Porque se você buscar a autobiografia de Carlos Chagas, que desencarnou em 1934, ele desencarnou, vou usar o termo, vítima de problemas cardíacos. Ora, consulte o CRM de Carlos Chagas que você vai descobrir a história. Acontece que o brasileiro, ele não raciocina o ser humano, né? Aí, me ouve dizendo isso aqui, me tem como um obsidiado. Eu não me preocupo. Me sinto até bem. Você tá ficando louco, senhor. Vai caçar o que fazer.
mas me foi confiado por eles esses trabalhos. Porque Carlos Chagas não desencarnou com problemas estomacais e intestinais, conforme narra no livro e narra no filme. Não. Ou a autobiografia dele está errada. O nome da esposa, o nome dos filhos, o nome dos pais, está tudo errado então na autobiografia. Agora, você sabia que se você procurar o teu nome, a cidade que você nasceu, você vai encontrar no cartório o teu nome, o dia que você nasceu, o dia que você foi registrado e tudo mais? Isso é coisa séria, gente. Então, coisa séria é ele ter desencarnado em 1934, vítima, entre aspas, de problemas cardíacos. E não conforme consta aqui no livro. Aqui no livro ele foi um protagonista. Aqui no livro, Emmanuel e Carlos Chagas modificaram a história justamente para que no momento utilizassem até o nome do irmão de Chico Xavier que chamava André Luiz, citado muitas vezes por Divaldo Pereira Franco em suas palestras, justamente para poder não complicar a situação para o lado do Chico. E eu vou repetir. Espíritos que passaram por esta situação aqui contada por Carlos Chagas, por André Luiz, procuraram a equipe espiritual, porque eles já se encontravam em outras dimensões. Nós queremos narrar esta situação. Emmanuel e Carlos Chagas, analisando as histórias todas contidas nessas obras todas, acharam por bem, mas Emmanuel aconselhou Carlos Chagas a cortar de 35% a 45% em cada livro. E, em vez de mostrar o nome do espírito que viveu esta situação, colocaram o nome de André Luiz, que é o Carlos Chagas, como protagonista. Eu espero que você não entenda, porque se você não entender, também não tem problema. Mas eu não posso, conforme está escrito aqui, e conhecendo a história verdadeira, eu não posso abjurar o que eu conheço. Eu tenho que dizer. Eu disse lá no princípio que eu não ia tocar mais nesse assunto, mas vi que sou obrigado a tocar em alguns assuntos de vez em quando. Porque eu não vou narrar essa história aqui às pessoas sem dizer a elas a realidade. Agora, é aquele caso. Você não é obrigado a acreditar, mas você tem por dever e obrigação raciocinar, usando o bom senso, porque muitos espíritas não separam o joio do trigo. Eles comem a castanha sem quebrar a castanha. E depois que quebra os dentes, ainda pensa assim, nossa, mas que castanha dura. Aí chega alguém e fala assim, mas você quebrou a castanha antes de comê-la? Não. Você comeu o coco? Sim. Meu bem, vem cá. Aí a pessoa quebra a castanha e lá de dentro sai. A pessoa quebra o coco e lá de dentro sai
magnificamente a castanha, molinha, macinha, facinha de ser mastigada. Então olha aqui para você ver, ó. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à dedicada operação dos intestinos. Isso não existiu. Com Carlos Chagas não existiu. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeção e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Isso não aconteceu. O grande sono aconteceu quando ele teve praticamente um infarto do coração e veio a desencarnar. Mas essa moléstia no intestino e no estômago, picadas daqui, picadas dali, de injeção, curativos daqui, curativos dali, isso não aconteceu. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Depois o despertar na paisagem úmida, escura, e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio? Quando fora compelida a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus, o homem mais forte conhecera limites às resistências emocionais? Firme e resoluto, a princípio comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de perseguir na atmosfera, na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando no coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, a quem recorrer? Não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhava-se a pequenas bolhas de sabão lavadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial, perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, porque ele podia ter se enlouquecido, né? Encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas. Persistia as necessidades fisiológicas. Fome, sede, evacuava, urinava, transpirava. Ele sentia todas as necessidades fisiológicas, gente. Sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água. Agora imagine só
em torno de filetes d'água. Ele passava a mão e percebia aquelas verduras, né? Verdes, frescas, não sei, aquelas gramas verdes, ele arrancava e comia. Então, olha só para você ver, que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso, devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muitas vezes suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos. Então ele, caminhando, vinha aquelas manadas de seres animalescos e ele desviava, se escondia, se esquivava. Agora pense você uma estrada seca, poeirenta, alguns filetes de água em volta, gramas, plantas, onde ele botava a boca ali, bebia aquela água suja e comia aquelas folhas, todo aquele agreste, quando seca, seca, sol, sol, frio, frio, chuva, chuva. E olhando à sua frente vinha aquela, falange de espíritos animalescos, porque eram seres que não tinham formas, seres cadavéricos. Ele via seres cadavéricos, ossos ambulantes, animais como se fossem lobos, cães, ursos, vindo naquela estrada seca, poeirenta. Mas era a licantropia, a zoantropia. Eram aqueles seres que ainda trazia o perispírito maculado pelas reações vividas no corpo físico, a impressão no perispírito cadavéricos, de ossos ambulantes, de pessoas vestidas de paletó, gravata, mas no lugar do crânio uma caveira, no lugar dos braços ossos. Aquelas damas muito bem vestidas do século XIX, do século XX, todas banando aqueles chapéus luxuosos, aqueles vestidos abanados, corpos de ossos. Ele escutava até o barulho dos ossos de uma certa forma se esfregando em outros ossos. Não é fácil, gente.
é muito difícil. E pensar que nesse instante, bilhões de seres nas condições dele e milhões de vezes pior, nesse instante estão passando por isso. Aí eu te pergunto, já fizestes alguma oração por esses seres hoje? Independente, é preciso fazer, porque o que importa é a intenção. Até o próximo vídeo.